Domingo de manhã, eu estava na igreja Sozo. O ambiente estava cheio da presença de Deus, simples, mas profundo. O pastor Tiago subiu para ministrar e a mensagem começou a tocar fundo no meu coração. Ele pregava sobre Caim e Abel, e enquanto falava, eu percebia que aquela história antiga era, na verdade, um espelho do nosso tempo e do meu próprio coração. O pastor leu Gênesis 4 e disse algo que ficou ecoando dentro de mim. Deus olha primeiro para o coração, depois para a oferta. E naquele momento eu entendi que não basta adorar, é preciso adorar com sinceridade. Eva havia dito: adquiri um homem com o auxílio do Senhor. O nascimento de Caim e Abel foi o primeiro sinal de esperança depois da queda. Era como se Deus desse ao homem uma nova chance. Mas a história logo mostra que o problema não estava na criação, e sim no coração. O pecado que começou no Éden já germinava dentro dos filhos de Adão. Caim e Abel cresceram ouvindo sobre Deus. Ambos sabiam o que era certo. Um dia, decidiram oferecer algo ao Senhor. Caim trouxe alguns produtos da terra. Abel, por sua vez, trouxe as primícias e a gordura, o melhor do seu rebanho. E o texto diz que Deus atentou para Abel e sua oferta, mas não atentou para Caim e a sua. Enquanto o pastor Tiago explicava, eu percebi: o problema de Caim não era o tipo de oferta, era o tipo de coração. Caim ofereceu algo comum. Abel ofereceu o melhor, com fé e reverência. Deus não rejeitou a colheita, rejeitou a frieza. Não foi o altar que estava errado, foi o coração que estava vazio. E ali, sentado na igreja, comecei a pensar quantas vezes eu mesmo me aproximei de Deus apenas com as mãos e não com o coração. Quantas vezes cantei, preguei ou servi sem fé viva, só por hábito. A história de Caim e Abel não é apenas sobre dois irmãos, é sobre dois tipos de adoradores. Quando Deus não aceitou a oferta de Caim, o semblante dele caiu, ele ficou irado. E o pastor Tiago disse algo que me fez estremecer. A rejeição de Deus não foi um castigo, foi uma chance de arrependimento. Antes de qualquer juízo, Deus falou com Caim. Ele o chamou à razão, com paciência e amor. Por que estás irado? Se procederes bem, não serás aceito. Mas se não procederes bem, o pecado está à porta. Ele deseja te dominar, mas tu deves dominá-lo. Essas palavras ecoam até hoje. É como se Deus ainda dissesse isso a cada um de nós. O pecado está à porta. Ele não desapareceu, está ali, esperando uma brecha, uma distração, uma pequena concessão. Mas Deus também nos dá poder para resistir. Ele diz: tu deves dominá-lo. Enquanto eu ouvia, meu coração se apertava, porque entendi que estamos vivendo dias parecidos com os de Caim. Dias de muita aparência e pouca essência. Muita religiosidade, pouca fé. Muita oferta, pouca entrega. Vivemos tempos finais, tempos em que o amor de muitos se esfria e a adoração se torna um ritual. Mas o Senhor ainda procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele continua olhando os corações, não os palcos. Ele continua dizendo: se procederes bem, serás aceito. E aquela manhã na Sozo virou um divisor de águas para mim, porque eu entendi que o culto que Deus aceita não nasce da emoção, mas da fé. Não nasce do talento, mas da obediência. Não nasce do costume, mas de um coração quebrantado. E talvez seja esse o chamado que o Senhor está fazendo hoje, para mim, para você, para toda a igreja. É tempo de examinar o coração. É tempo de deixar Deus limpar aquilo que está endurecido, curar o que foi corrompido, reacender o amor que se apagou. Se o pecado tem batido à sua porta, lembre-se, Jesus é a resposta. Onde Caim falhou, Cristo venceu. Ele não cedeu à tentação, não foi dominado pelo mal. Pelo contrário, venceu o pecado e nos deu poder para viver uma nova vida. Hoje, Ele te chama de volta, não para a aparência de adoração, mas para a essência da presença. Ele quer o seu coração, não o seu ritual. Quer a sua vida, não só a sua oferta. Entregue-se a Cristo hoje. Peça que Ele renove sua fé, limpe seu interior e transforme sua adoração. Deixe o sangue de Jesus purificar tudo o que o pecado tentou dominar. E se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir o mesmo chamado.
Que mais corações sejam despertados para servir a Deus com verdade antes que seja tarde demais. Porque o tempo está passando e o Senhor ainda está dizendo: se procederes bem, serás aceito.